Cudê, boa noite, tudo Hola, bem? buenas. Gostaria que você falasse por que o sistema de jogo hoje, pelo menos que o Inter vem fazendo, não encaixou talvez contra o Corinthians e que se deve por conta até mesmo do que a gente viu recentemente das últimas atuações do Inter, pelo menos conseguindo mostrar tudo aquilo que você vem implementando. E também sobre o Yuri Alberto, que estava à disposição da seleção e acabou ficando no banco. Gostaria de saber quanto tempo ele teria condições de jogar hoje e porque ele entrou apenas nos minutos finais. Bueno, creo que no hicimos un buen juego, este, que en líneas generales este, no pudimos encontrar lo que venimos haciendo, coincido con vos, y después lo de Yuri Alberto estaba en condiciones, pero había jugado, o antes no había jugado 60 minutos con la selección, simplemente que sobre el final es un jugador con presencia de área y bueno, queríamos ir a buscar el empate, ¿no? Oi, Cudê. Existia uma grande expectativa em relação ao jogo de hoje, porque o Inter poderia ser campeão simbólico do primeiro turno, estava 7 jogos sem perder, os titulares estavam descansados, você tinha praticamente todos os jogadores à disposição. O tamanho da tua decepção com o resultado de hoje e uma pergunta a respeito do jogo. Por que o Inter não conseguiu encaixar a marcação na saída de bola do Corinthians, principalmente no primeiro tempo? E toda vez que o Corinthians conseguia sair com a bola longa, pegava o Inter deixando espaços no 4 contra 3 ou com possibilidade de criação de jogadas. Todavía no lo vi el juego como para analizar tanto de lo que decís. Sí que vuelvo a repetir, no hicimos un buen juego y obviamente cuando es así los rendimientos no fueron buenos. Tenemos que trabajar y corregir. Ô, Cudê, boa noite. Hola, buenas noches. Eu queria que você fizesse uma avaliação do primeiro turno do Inter, não só no jogo de hoje, e o quanto essa derrota pode afetar o retorno a partir de agora. No, de la derrota no te puede, o sea, el dolor de ahora, pero ya en 3 días, porque no ha cambiado la televisión, el horario y el día, a jugar terza y bueno, no tenemos tiempo de lamentar mucho. Creo que es difícil hacer un análisis real en estos momentos donde termina recién un partido que sufrimos la derrota, ¿no? Si tuviese que tener un poquito de tranquilidad, seguramente es una muy buena primera vuelta y hay que trabajar para tratar de mejorar la segunda vuelta. Pero bueno, así rápidamente creo que es una muy buena primera vuelta, pero es difícil decirlo ahora después de una derrota, ¿no? Cudê, boa tarde. Buenas tardes, buenas noches. O senhor poupou na partida contra o Atlético de Goiás, visando o compromisso contra o Corinthians. Mas mesmo assim, hoje o Inter estava muito lento. Por que o Inter teve esse jogo lento hoje contra o Corinthians, mesmo com os jogadores descansados? No, son días, siempre digo, es un deporte de contagio, ¿no? De costumbre, de contagio, y cuando un equipo no está bien, no se ve de la mejor manera. No, buscarle una explicación a las velocidades, no creo que pase por ahí. Es buscarle a no haber hecho un buen juego, esa es la realidad. Cudê, você falou em fazer um segundo turno melhor até do que o primeiro, onde o Inter, pelo menos até agora, é líder do campeonato. Isso é possível, Cudê, até pelo acúmulo de jogos que a gente vai ter de Libertadores e Copa do Brasil. Você acha que vai ser possível fazer um segundo turno melhor do que o primeiro? Vamos a intentar, siempre digo que vamos a intentar, ¿no? Como bien dijiste, viene una secuencia de partidos importante, muchos partidos, uno atrás del otro, y bueno, la expectativa mía es tratar
de poder mejorar esta primera vuelta. Siempre tratamos de superar lo que hemos hecho, así que vamos a intentar. Tchatcho, Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre... Boa noite. Sobre a atuação do Inter. Quando você disse que o time não jogou bem, te parece que o Inter não foi bem pelo desempenho individual que afetou o coletivo ou por demorar a entender a estratégia do Corinthians? Queria que tu elaborasse um pouco. En general es muy difícil, o sea, no pasa por un nivel individual. Cuando el equipo no juega bien, los niveles individuales no son buenos, me parece, bueno, no es que no me parece que no hicimos un buen juego, ahí se resume todo, ¿no es cierto? Como equipo, apuntar a las individualidades, obviamente que no resaltaron si no hicimos un buen juego. Esa es el análisis que hago de hoy, siendo sincero, ¿no es cierto? No jugamos bien. Kudê, boa noite. Olá, boa noite. O Inter está muito próximo de oficializar a contratação do meio-campista Maurício, né, do Cruzeiro. Queria saber qual a sua opinião sobre este jogador. E uma segunda, se me permite, né? O Inter encerra o primeiro turno com 16 gols sofridos, mas vem tomando alguns gols nos últimos jogos, diferente do que acontecia antes. Ao que você acha que deve essa queda do setor defensivo nas últimas partidas? Creo que estamos tomando goles de errores evitables, ¿no? Esa es la realidad. Estamos cometiendo errores que estamos pagando con gol, pero que son evitables. Y después hablar de un jugador del cual todavía no estamos contando, no me gusta, ¿sabes? No hablo individualmente de los jugadores que están en el grupo, así que de los que no están todavía en el grupo, imposible, ¿no? Boa noite, Tchatcho. Sobre essa situação do Internacional, o Internacional jogou contra alguns times que fazem uma marcação mais baixa, né, e se fecham lá atrás. Foi isso que aconteceu, o Corinthians também fez isso. E o Inter tem essa dificuldade. Como para o segundo turno melhorar esse quesito do Internacional? Pero normalmente, perdón, te interrumpo, normalmente hemos resuelto esas situaciones, ¿no? Hoy no tuvimos un buen partido en líneas generales, tuvimos errores defensivos, pero también tuvimos muchos errores en ofensiva, donde la jugada a lo mejor pedía un tiempo más o un pase más, o resolver más simple. O sea, es un conjunto. Cuando digo que no hicimos un buen partido, es la realidad, y eso abarca todo, ¿no? Ni la parte defensiva ni la ofensiva. Creo que las dos, ¿no es cierto? Son cosas que nos acontecen normalmente porque intentamos jugar con la bola, intentamos generar más que el rival, y por más que seguramente hoy tuvimos más la bola que el rival, no tuvimos la agresividad que normalmente tenemos y las terminaciones que normalmente tenemos. Así que es un conjunto. No, vuelvo a decir lo mismo, la realidad es que no jugamos bien. Algumas partes, e vocês sabem disso, elas já confirmam a negociação do Inter com o Cruzeiro, do Marquinhos pelo Potker. Eu queria saber o que vocês oficialmente podem falar a respeito disso, e se essa é a última contratação que o Inter vai fazer, ou se mesmo com o Maurício chegando, o Inter segue no mercado, Alexandre. Bom, tá, agora, vocês sabem como a direção do Internacional costuma agir nessas situações, né? Na entrevista coletiva passada, eu havia dito que a probabilidade desse negócio era pequena. Realmente houve uma nova conversa, nós estamos em conversação, quando se tornou público esse assunto. Nós simplesmente vamos admitir que as conversações continuam, o negócio ainda não está sacramentado, e quando for sacramentado com 100% de certeza, bom, aí sim, esse é o nosso estilo de trabalho, é assim que nós agimos. Nós temos, e vocês sabem disso também, porque já falei diversas vezes, a questão financeira ela acaba nos atrapalhando, e isso acaba também sendo, eu não vou dizer um impeditivo de outras contratações, mas se torna assim algo mais difícil. Então, vamos tentar ver se conseguimos realizar esse negócio, que nós estamos dizendo que ele está em curso, e realmente está, e se conseguirmos fechar, bom, vocês serão comunicados, assim como toda a torcida colorada.
Bom, Alexandre, mas é inegável agora eu seguir nesse tema. As negociações estão em curso, houve uma retomada. Eu gostaria que tu detalhasse, houve uma retomada a partir de qual lado? E te imagina, pela tua experiência, inclusive, no meio de uma negociação assim, que isso se conclui até quando? E aí eu reitero a pergunta que o Tiger fez antes. Essa é a última operação ou o Inter ainda tem alguma coisa em curso também em paralelo e que pode concluir nos próximos dias? Bom, quanto ao tema de quando será concluído, bom, depende, nós temos vários interesses postos, como eu disse para o Tiger, avançou, esse negócio realmente avançou, mas ainda não está fechado, não tenho como te precisar se nós vamos conseguir fechar esse negócio em X horas, mas nós vamos fazer o possível para concretizar. O Rodrigo Caetano também é um executivo de futebol extremamente experiente, está habituado a esse tipo de negociação, ele está liderando essa negociação em âmbito internacional. Então, vamos aguardar, vamos deixar que as pessoas competentes façam o seu trabalho e, a partir daí, se nós conseguirmos fechar, vocês serão todos comunicados. No que tange a uma nova contratação, é exatamente o que eu venho sempre dizendo. Nós temos uma grande dificuldade orçamentária e hoje não há nenhum outro negócio em curso, então a probabilidade que nós venhamos a contratar mais algum jogador realmente é pequena. Justamente, Alexandre, sobre esse modelo de negociação, porque é um jogador que pertence à seleção sub-20, o Inter já fez um investimento semelhante, querendo ou não, que foi o próprio Yuri Alberto, que é um jogador que estava também cedido, treinando agora em Itu. Dá para dizer que esse é um negócio pensando não só no momento, mas pensando no futuro, e é um modelo que, se pintar algum outro negócio nesse estilo, um jogador jovem que faça um investimento a médio e longo prazo, mas que já chegue com a possibilidade de atuar nesse momento, o Inter pode fazer um investimento a mais, como foi no caso do Maurício, que é uma situação de mercado, mas também queria saber como é que o Inter chegou nesse nome. Bom, esse é um tipo de modelo de negócio que eu acho sempre interessante, né? Quando você consegue trazer um menino, né, que está começando a carreira, hoje, esse caso concreto é um menino que está na seleção, assim como o Yuri Alberto também está. Então, realmente é uma aposta que se faz, uma aposta para o futuro. Nós vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos, aí vamos nos dizer se nós vamos conseguir realmente efetivar isso. Mas é um modelo de negócio que nos parece vantajoso, porque nós não investimos, né? Nós estamos sempre se valendo dos nossos ativos, de criatividade, e aí eu tenho que louvar o trabalho que está sendo feito, tanto pelo nosso executivo de futebol, quanto pelo nosso CAPA, na prospecção de jogadores e dentro desse modelo de negócio. Oi, Alexandre, boa noite. Potker e Maurício são negócios independentes? Por exemplo, se o Maurício não vier por um acaso, o Potker mesmo assim vai para o Cruzeiro ou a vinda de um depende diretamente da ida do Potker para o Cruzeiro? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda sobre o jogo, quão decepcionante foi para o senhor a atuação do Inter hoje à noite? Bom, quanto ao jogo, realmente o Tchatcho acabou de conversar com vocês, né? Foi um jogo que eu acho que foram duas propostas bem distintas de jogo, né? O Corinthians jogou no nosso erro, o Corinthians estava fazendo, vamos dizer assim, uma partida que era a partida da vida, nós estávamos conversando antes de começar o jogo, inclusive com o presidente do Corinthians, e ele estava nos sinalizando toda a dificuldade que eles estão passando aqui, e assim, foram duas propostas de jogo distintas, e hoje preponderou, né, infelizmente, aquela que resolveu esperar, que jogou especulando, que jogou no erro, e nós tivemos muita posse de bola, mas pouca contundência, e acho que nós não fizemos realmente um bom jogo, e vamos sair daqui, infelizmente, com essa derrota, mas também tendo que louvar a nossa campanha, uma campanha de 35 pontos no primeiro turno. Se nós imaginarmos poder repetir essa campanha, nós chegaremos a 70 pontos, se conseguirmos isso, talvez seja a pontuação de campeão. Então, por hora, eu só posso louvar o trabalho do nosso grupo, da nossa comissão técnica, e acho que nós fizemos, sim, um belo primeiro turno. A outra pergunta, me ajuda aí, Bruno, que eu não... Maurício e Potker são negócios independentes? Tá. Na verdade, são dois negócios que estão caminhando em paralelo, né? Vai haver uma relação, se concretizado, e se nós chegarmos a um ponto final, uma relação de crédito-débito entre dois clubes, e nós estamos nos valendo de ativos que nós temos no nosso grupo. É assim que nós estamos trabalhando já há algum tempo, e justamente pela dificuldade que nós temos financeira para maiores investimentos. Então, sim, são negócios que nós vamos procurar que eles se encontrem ali na frente. Boa noite, Alexandre.
O Internacional hoje, essa derrota para o Corinthians, a torcida já repercute como uma derrota que desacredita a torcida do Internacional em títulos, enfim. Como é que a direção do Inter trabalha para que erros como os de hoje não possam acontecer? E como é que a direção do Inter vê o momento instável da defesa colorada? Bom, Lacerda, tu sabe que eu sempre gosto de usar uma expressão, né, que muitas vezes a gente é o herói do domingo e o vilão da quarta. Eu acho que as coisas não podem ser assim no futebol, né? Eu não vejo nenhuma crise, eu vejo o Internacional ainda liderando o campeonato. Se nós repetirmos no segundo turno o que fizemos no primeiro turno, nós temos grandes chances de ganhar o título. Então, aqui ninguém está falando em crise, ninguém está enxergando crise, ao contrário. Eu tenho certeza que a torcida colorada deve estar extremamente contente com o nosso desempenho global nesse primeiro turno. Então, eu só posso, como eu disse antes, agradecer o desempenho da nossa comissão e dos nossos jogadores pelo primeiro turno. Agora, nós já temos uma decisão na terça-feira contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Vamos tentar fazer o nosso melhor, nos valendo do nosso mando de campo. E, em seguida, teremos Libertadores de América contra o Boca Juniors. Então, eu não posso acreditar que a torcida colorada não esteja satisfeita